Boa tarde a todos. Estamos de regresso para as entrevistas aos candidatos a deputados para a Assembleia da República pelo Círculo de Vila Real. As eleições legislativas acontecem a 30 de janeiro, são eleições antecipadas. Ora, é flaviense, tem 38 anos, é médica em Vila Real e integra o número 2 da lista do Partido Social Democrata, liderada por Artur de Andrade, e falamos naturalmente de Cláudia Bento. Obrigada, Cláudia, pela sua presença no estúdio da Sinal TV, agora Alto Tâmega TV. Ora, na última legislatura foi deputada na Assembleia. O que é que ainda falta debater pela região e que ainda é necessário falar e de alguma forma a sua intervenção poderá ser mais correta e a melhor também para a região, para o distrito de Vila Real? Olá, obrigada, boa tarde. Começo por cumprimentá-la e agradecer o convite para estar aqui presente e poder explicar sobre algumas temáticas. Iniciando a resposta às suas questões, foi com enorme orgulho que recebi o convite para endereçar a lista do PSD para concorrer como candidata à Assembleia, como candidata a deputada à Assembleia da República, e encaro isto como uma missão, como a possibilidade de representar uma região que eu conheço muito bem, sendo eu flaviense, conheço as necessidades, as preocupações desta população e sinto que posso ser uma voz ativa levando estas preocupações à Assembleia da República. Além do mais, tenho a possibilidade de continuar, como já referiu, o trabalho desenvolvido nestes últimos anos, que foram efetuadas no domínio de várias áreas, nomeadamente no âmbito da saúde, no âmbito das acessibilidades, no problema da demografia. E também acredito que, neste momento, acredito no projeto do PSD, elencado pelo Dr. Rui Rio, e considero que, neste momento, é aquele que permite responder mais e melhor às necessidades dos portugueses e, especificamente, à região do Alto Tâmega. Falando concretamente das atividades que eu posso efetuar na Assembleia da República, portanto, posso continuar a desenvolver o trabalho que tenho desenvolvido nestes últimos anos no âmbito da saúde, desenvolvendo e requerendo mais e melhor condições de acesso à saúde para esta região do Alto Tâmega. Poderei intervir, nomeadamente, no âmbito das questões da demografia, da desertificação do território, em termos de mobilidade e de acessibilidades e, portanto, também, e que se tem debatido muito nos últimos tempos, o problema da regionalização. Portanto, penso que são, desculpe só para findar o meu raciocínio, penso que são temas que são extremamente importantes e necessários para que haja um desenvolvimento socioeconómico da nossa região. E havendo um reforço nestas áreas, penso que a nossa região conseguirá sair deste marasmo em que se encontra. Ora, falamos da saúde. Acha que os investimentos que foram feitos no Centro Hospitalar de Vila Real, nomeadamente na unidade de Chaves, são suficientes? Ora, muito obrigada por essa questão, porque realmente é um tema pelo qual eu tenho debatido muito nestes últimos tempos e é um tema que eu gosto de falar, porque, como sabe, sou médica, é a minha área e eu conheço bem a realidade e a necessidade desta população. E, portanto, ao longo deste tempo que tive na Assembleia da República, elenquei uma série de intervenções, quer tenham sido questões âmbito escritas, quer seja durante a audição à Sra. Ministra da Saúde, e nesse âmbito tive a possibilidade de elencar uma série de questões que até tenho aqui discriminadas, nomeadamente questões pela falta de cirurgias adiadas na unidade de Chaves por falta de anestesistas, a necessidade de remodelação do bloco operatório, um investimento que já estava pendente desde 2017 e, portanto, que só começou a ser efetuado este investimento em final de se não estou em erro, 2020, ausência do mamógrafo, incumprimento dos tempos médios de resposta para as primeiras consultas. Falei também, antes de ter sido aprovado e enunciado por parte do Centro Hospitalar, a necessidade da criação de uma unidade de cuidados intermédios. Isto porque a unidade de Chaves é uma unidade que é rotulada como sendo uma urgência médico-cirúrgica e, como tal, todas estas unidades deverão ter na sua constituição
serviços de medicina intensiva e, portanto, esta valência, a unidade de cuidados intermédios, é extremamente importante para a diferenciação, para a fixação e para o fornecimento de mais e melhores cuidados de saúde à população do Alto Tâmega. No âmbito da unidade de cuidados intermédios também elaboramos um projeto de resolução e foi com enorme agrado que vi que o Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro anunciou este investimento. Uma outra que esta aqui... Mas são suficientes os investimentos que têm anunciado e concretizado? Não são suficientes. O que é que faz falta ainda? A verdade é que estes investimentos são importantes para a progressão e evolução na prestação de cuidados de saúde à população do Alto Tâmega, mas a verdade é que estes investimentos já deveriam estar efetuados e concluídos e muitos deles ainda não estão. Ainda ontem tive a possibilidade de pesquisar no site do Serviço Nacional de Saúde e respondendo à sua questão, relativamente aos tempos médios de resposta para a primeira consulta hospitalar com origem na referenciação dos cuidados de saúde primário. E, portanto, aqui o tempo máximo de resposta, consoante um doente seja rotulado como prioritário ou normal, é inaceitável que um doente para a unidade de Chaves espere 656 dias para uma consulta de endocrinologia. O mesmo se depara para uma consulta de oftalmologia. Encontram-se 276 pessoas rotuladas como necessidade normal e aguardam 462 dias para uma primeira consulta de oftalmologia. Isso significa que, se for eleita, vai tentar fazer com que os tempos de resposta no Hospital de Chaves sejam menores, é isso? Se eu for eleita, o que eu vou tentar fazer é continuar aquilo que eu fiz, é defender o reforço da unidade, da valência da unidade hospitalar de Chaves. E como é que isso pode ser feito? Reforço de profissionais de saúde, aumentando o número de valências para dar resposta, porque muitas destas consultas os doentes ainda têm que se deslocar à unidade de Vila Real e, portanto, sendo isto um centro hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, tem que haver uma mobilidade dos profissionais de forma a prestarem mais e melhores cuidados de saúde à população. E depois também há uma série de outras valências que necessitam de ser reforçados de forma a satisfazer os cuidados desta população. Uhum. O setor da saúde, serão esses os principais? Não só. A pandemia nos últimos tempos demonstrou que a saúde mental veio uma preocupação ao de cima. É sabido que Portugal é um dos países que tem maior prevalência de doença mental. Estima-se que aproximadamente 25% da população portuguesa sofre de um distúrbio de doença psiquiátrica e, como tal, é necessário reforçar os cuidados de saúde mental, através da criação de equipas comunitárias de saúde mental, o desenvolvimento de planos de prevenção e de promoção de saúde a nível de saúde mental e também o reforço de recursos humanos, porque neste momento é inaceitável que existem apenas um psicólogo para 4.000 cidadãos. Portanto, isto é inaceitável, tem que haver um reforço dos cuidados de saúde a nível da saúde mental. Outro dos pontos que é necessário investir é no reforço da unidade de cuidados continuados e paliativos. Isto temos uma cobertura abaixo da média europeia e fortes assimetrias a nível regional. E, portanto, esta é outra área que temos que nos debater para melhorar os cuidados oferecidos na região do Alto Tâmega, uma vez que estamos a falar, sobretudo, na problemática do Alto Tâmega. E, portanto, estes são pontos importantes que devem ser debatidos. E uma outra que gostaria de acrescentar, a pandemia demonstrou que o investimento no Serviço Nacional de Saúde tem sido subfinanciado ao longo do tempo. E isto o que é que provoca? Provoca deterioração nos serviços, provoca dificuldades na acessibilidade aos cuidados de saúde e, portanto, o acesso não é feito de forma equitativa. Esse reforço deveria ser na totalidade? É na totalidade e é isso que eu lhe vou explicar. E eu, portanto, acho que neste momento deveríamos estar a utilizar o sistema de saúde e, portanto, não podem ser preconceitos ideológicos que estejam a proibir o acesso dos cuidados de saúde à população. E quando digo isto, digo que neste momento deveria estar a ser utilizado o setor social, o setor privado e o setor público na resposta às necessidades dos nossos doentes. Muito bem. Nas últimas eleições, as autárquicas, Rui Rio, e agora também citando aqui o título do Diário de Notícias, queria que o país
olhasse para o interior e apoiasse o investimento. Acha que o emprego é a base de tudo também para a questão da demografia? Sem sombra de dúvidas, e mais uma vez é outra questão muito pertinente, e eu vou contextualizando relativamente aos resultados dos censos de 2021. Os resultados demonstraram que temos uma perda populacional na ordem dos 2%, a nível nacional, e a verdade é que se agudizaram, portanto, há uma acentuação do envelhecimento populacional e há uma consolidação nesta desertificação com a fixação de população, sobretudo na área do litoral, e a desertificação do interior. Dirigindo-me diretamente para a população do Alto Tâmega, todos os 6 municípios que integram o Alto Tâmega perderam população nos últimos tempos. O que é que se pode fazer para combater? O que é que se pode fazer? Portanto, tem que se criar incentivos que permitam a fixação de população no interior, tem que se melhorar as acessibilidades, tem que se desenvolver o património endógeno e cultural destas regiões, tem que se criar incentivos fiscais para que as próprias empresas possam vir para este território, uma vez, como é sabido, é da responsabilidade do Governo estabelecer este equilíbrio territorial e permitir a coesão territorial. Esse trabalho acha que é fácil de fazer? Não é fácil de fazer e, portanto, mais do que dizer, são preciso ações e atitudes. E, portanto, esta imagem de poder central tem que ser um bocadinho desmistificada e os serviços têm que ser desconcentrados e mobilizados para o interior. Aí o processo de regionalização seria vantajoso? O processo da regionalização é uma temática que tem vindo ao de cima nos últimos tempos. Não existem consensos, mas aquilo que eu considero, e analisando os outros países a nível da Europa, é que realmente os países que têm uma base de regionalização são países mais evoluídos, são países mais ricos, em que as populações têm rendimentos brutos melhores. E partindo desse pressuposto, penso que a regionalização seria fundamental para o desenvolvimento do Alto Tâmega. E como é que o partido, portanto, o PSD, no seu programa eleitoral, elenca 3 fatores importantes para esta desconcentração e para esta regionalização, em que são elas passar serviços que são da responsabilidade da administração para as autarquias, e esse processo já começou a ser efetuado, nomeadamente na área da saúde, na área da educação, na área social, só que muito destas competências as autarquias não querem, há alguma resistência, e porquê? Porque não têm um envelope orçamental adequado, portanto tem que aqui ser reforçadas estas verbas. O segundo ponto diz respeito ao quê? À deslocalização de serviços públicos destas grandes áreas do litoral para o interior e, associadamente, deverão ser criados incentivos fiscais de forma a permitir que as empresas se fixem no interior. Havendo empresas, vai levar à criação de emprego, havendo emprego, vai levando à fixação de população, havendo população, vai estabelecer a possibilidade de melhorar as atividades económico-sociais, há um aumento do dinamismo, isto cria riqueza, cria empreendedorismo e cria a fixação de pessoas e o desenvolvimento do interior. E, por fim, nem pensarmos na criação das tais regiões administrativas e, portanto, eu penso neste momento que a regionalização será muito oportuna como forma de descentralização e desconcentração dos serviços do litoral e permitindo o desenvolvimento do nosso interior. Não teme que esse processo seja mal gerido? Também haverá essa possibilidade, mas queremos crer que não. E queremos crer que não, porquê? Porque este processo, como eu disse, tem que ser debatido, tem que ser refletido e só poderá ser aplicado na prática se forem cumpridos algumas normativas, nomeadamente que não gere mais despesas e que seja sempre defendido os interiores daquela região. Isto porque, e voltando outra vez à parte da regionalização, uma vez que ao criarmos estruturas intermédias, estas vão permitir responder de forma mais adequada à população de determinada região, elas vão ter que responder à população e não ao poder central, portanto vão estar sempre sistematicamente a ser geridas pelas populações dessa região e ao mesmo tempo vão permitir uma melhor gestão dos fundos europeus
e a ordenação do território. E, portanto, eu acho que se estas metas forem cumpridas, não temos de ter medo que gere mais despesas ou que gerem mais encargos e que haja problemas nesta realização ou da regionalização. Falou aqui dos investimentos, dos fundos europeus. Acha que neste momento o Plano de Recuperação e Resiliência está a olhar para o interior? Relativamente a essa questão, a verdade é que o Programa de Recuperação e Resiliência falta-lhes uma visão estratégica e realmente, mais uma vez, o interior, nomeadamente a região do Alto Tâmega, tem uma verba muito, muito baixa. Portanto, mais uma vez foi esquecido, não existem verdadeiras políticas de incentivo. Uma vez que olharmos, e podendo falar a nível das infraestruturas, não existe nenhuma obra recomendada nesse Programa de Recuperação e Resiliência para o interior. Isso não a preocupa? Preocupa-me bastante. O que é que irá tentar fazer nesse sentido? Muito bem. Relativamente e no que respeita às infraestruturas, nos últimos tempos houve um conjunto de melhorias em termos de infraestruturas que aumentaram as acessibilidades do nosso território para o exterior. No entanto, a verdade, esses investimentos foram efetuados já de uma forma tardia e o que provocou atrasos no nosso desenvolvimento. E como tal, eu considero que é fundamental criar novas infraestruturas de forma a permitir o nosso desenvolvimento. E que infraestruturas é que serão importantes? Como é que poderão ser feitos? A nível do Alto Tâmega, podemos por melhorar as acessibilidades entre os concelhos, nomeadamente Valpaços, Boticas e Montalegre. Não existe uma adequada ligação destas localidades à autoestrada. Isso também seria um ponto assente. Também há necessidade de melhorar a Nacional 2. E também há uma estrada que eu tive a possibilidade de questionar ao Sr. Ministro das Infraestruturas relativamente à Nacional 103, que é uma estrada que liga o litoral minhoto ao interior transmontano. É uma estrada sinuosa, de curva contra curva, sem permitir a passagem de lentos e que não permite uma velocidade superior a 70 km/h, tal como recomendado, e, portanto, o que é que acontece? Sem estes investimentos, não há evolução económica, não há evolução das trocas e, portanto, as pessoas não se fixam no território. E depois, voltando para uma questão que nos tem preocupado, sobretudo no plano da ferrovia, que também tive a possibilidade de perguntar ao Sr. Ministro das Infraestruturas, dá-me a sensação, não, no plano não estava previsto nenhuma linha para a região do Alto Tâmega. E realmente isto preocupa-nos, porque quando olhamos para outro país, ali na Galiza, há um forte desenvolvimento das linhas férreas e temos aproximadamente aqui a 60 km uma linha de alta velocidade que abre um caminho para a Europa e que nos torna mais próximos da capital de Madrid, de Espanha, do que propriamente da nossa capital. Relativamente à linha férrea, que penso que é uma discussão que se fará agora nos próximos tempos, em abril de 2021 foi apresentado o Plano Nacional da Ferrovia. Nesse Plano Nacional, o que é que contemplava? Que todas as cidades com mais de 20 mil cidadãos deveriam ter uma linha férrea e que todas as capitais de distrito também teriam. Além do mais, diz que haveria uma ligação de Porto a Vila Real e de Vila Real a Bragança. Mas isso será ótimo para o distrito se tivermos a ligação a Vila Real, se for concretizada a linha do Douro, mas a outra parte do distrito não pode ser esquecida, nomeadamente a nossa. E realmente este plano foi para a auscultação e nestes últimos tempos em que tive a possibilidade de iniciar a campanha eleitoral, tive em contacto com uma associação que é denominada Val de Douro e eles efetuaram estudos e contributos para o Plano Nacional da Ferrovia. E nesse âmbito vem lá discriminada a linha do Corgo, portanto que é uma linha que possivelmente que está desativada e que ligava Régua as Chaves, e eles consideram que há possibilidade de reativação dessa linha, ligando Vila Real a Chaves e possivelmente até a Agudinha, e que estimam que possivelmente a velocidade média... O mesmo trajeto que já teve em outros tempos? Penso que sim, não sei dizer de forma detalhada, eles defendem essa linha e estimulam mais ou menos uma velocidade média de 140 km/h, o que seria ótimo para este território.
No entanto, há outros estudos que dizem que outra das possibilidades poderia ser a ligação através do Minho, nomeadamente por Guimarães, e, de certa maneira, também seria uma linha importante, uma vez que nessa zona do Val do Ave existem muitas empresas e existe muita atividade económica, e esta linha poderia servir não só para a ligação das pessoas, mas também para transporte de mercadorias. E no âmbito da Eurocidade, a concretização destas infraestruturas no âmbito da ferrovia seriam importantes para consolidar e otimizar esta dinâmica económica, social e de pessoas. E seria fundamental para o desenvolvimento do Alto Tâmega. Muito obrigada, Cláudia Bento, por apresentar também aquilo que são as suas ideias, caso seja eleita deputada para a Assembleia da República nas próximas eleições legislativas. Obrigada. Obrigada a si que esteve desse lado. Nós regressamos em breve com mais entrevistas aos candidatos. Obrigada.